A sala de reuniões no 308º andar exalava o aroma de dinheiro antigo e de julgamentos frios. Miguel Cardoso estava de pé na cabeceira de uma mesa polida de mogno, rodeada pela família Sousa Mendes, o tipo de gente que media um homem pelo silêncio que ele demonstrava. O forçaram. Eles sorriram com desdém. Eles o interromperam. Eles sugeriram, sem nunca dizer uma palavra, que o sucesso dele pertencia a outra pessoa. Então Miguel fechou o computador. Levantou-se e, diante dos 700 milhões de euros que o aguardavam sobre a mesa, caminhou para longe. Por que um homem com tudo a perder escolheria ir embora? O horizonte de Lisboa ardia em tons de laranja por trás do vidro. As paredes da Torre Sousa Mendes ecoavam quando Miguel Cardoso saiu do elevador privativo. Seus sapatos não fizeram nenhum ruído contra o mármore. A recepcionista não o cumprimentou. Ela apenas acenou com a cabeça em direção ao corredor, do jeito que as pessoas acenam quando presumem que você já sabe qual é o seu lugar. Ele já estivera em salas como aquela antes. Nunca fora bem-vindo em nenhuma delas. Miguel havia construído Anexo, um sistema de dados corporativos a partir de um escritório de um cômodo acima de uma lavanderia no Intendente em Lisboa. 10 anos. Sem herança, sem investidores com sobrenomes que abrissem portas, sem diploma da escola certa. Ele havia ensinado a si mesmo a matemática, contratado os engenheiros um a um e assinado pessoalmente todos os contra-cheques durante os primeiros 4 anos. Quando completou 38 anos, a empresa transferia dados corporativos para 70 das maiores empresas da Europa. Os Sousa Mendes entraram em contato primeiro. Ele se ofereceu para ouvir. David Ferreira já estava esperando do lado de fora da sala de reuniões, segurando 2 pastas e com a expressão de quem havia lido o ambiente antes de entrar. Era o diretor financeiro de Miguel desde os tempos da lavanderia. A única pessoa na empresa que tinha visto todas as versões dele, incluindo a versão que comia sopa fria no jantar, porque a conta da folha de pagamento vinha em primeiro lugar. Eles já estão lá dentro, disse David em voz baixa. Os 3. Henrique trouxe a irmã e o filho. Isso não estava nos planos, respondeu Miguel. Não estava. A sala de reuniões era mais longa do que o necessário. Uma única mesa de mogno estendia-se pelo centro, polida até uma superfície que refletia as luzes do teto como água parada. Os Sousa Mendes não estavam de pé quando Miguel entrou. Henrique Sousa Mendes estava sentado na extremidade oposta, cabelos grisalhos penteados para trás, mãos cruzadas sobre a mesa como um homem que esperava há décadas e podia esperar mais 1 hora. À sua direita estava sentada sua irmã mais nova, Beatriz, num fato cinza escuro que custava mais do que a maioria dos carros. À sua esquerda estava sentado seu filho Rodrigo, nos seus 40 e poucos anos, com um anel de coimbra no dedo e um sorriso que já carregava uma pergunta dentro dele. Miguel tomou seu lugar. Davi sentou ao lado dele. Henrique abriu a reunião com uma frase que soava como cortesia e parecia um teste. Senhor Cardoso, analisamos os materiais que a sua equipa nos enviou. Curva de crescimento impressionante, margens agressivas. Gostaríamos de entender a operação por trás desses números. Claro, disse Miguel. Por onde gostariam de começar? Rodrigo respondeu primeiro. Recostou-se na cadeira, batendo uma caneta na borda da sua chávena de café. Vamos começar pela arquitetura. O vosso white paper de 2021 faz referência a uma camada de indexação proprietária. Adoraria saber quem a projetou de facto. Fui eu, disse Miguel. Escrevi o framework original em 2018. A minha equipa expandiu-o desde então. Rodrigo deixou o som da própria respiração pairar no ar por um momento. Autodidata. Correto. Sem formação formal em sistemas distribuídos. Correto. Fascinante. Ele disse a palavra do jeito que um homem diz quando quer dizer o oposto. Beatriz pousou o copo de água com um clique delicado. Senhor Cardoso, perdoe-me. Os números que apresentou são extraordinários, mas números extraordinários, na nossa experiência, costumam ter explicações extraordinárias.
E às vezes, essas explicações não estão na sala. Miguel manteve o olhar fixo nela. Não tenho certeza de entender. O que a senhora quer dizer? O que ela quer dizer, disse Henrique com a voz nivelada, quase entediada, é que empresas do vosso tamanho crescendo no vosso ritmo costumam ter o que chamamos de motor silencioso. Um arquiteto sênior, um antigo executivo, alguém que prefere ficar fora da estrutura acionista. Gostaríamos de saber se essa pessoa existe dentro da vossa empresa. A pergunta não era uma pergunta. Miguel sentiu a temperatura da sala mudar. David havia parado de escrever na pasta. Ele havia esperado por alguma versão dessa pergunta desde o dia em que a reunião foi agendada. Tinha esperado estar errado. Não existe nenhum motor silencioso, disse Miguel. Existe uma equipa. Eu a construí. Eu a lidero. A arquitetura é minha. A estratégia é minha. Rodrigo riu uma vez, suave, quase apologético. É uma resposta muito confiante. É uma resposta verdadeira. Henrique levantou a mão meio centímetro da mesa, o menor dos gestos, e a sala rearranhou-se ao redor dele. Confiança é admirável, senhor Cardoso, mas confiança não é o mesmo que maturidade. A Nexo está a aproximar-se de um estágio onde as variáveis se tornam globais. Complexidade regulatória, infraestrutura transfronteiriça, escrutínio público de um tipo que, francamente, devora fundadores jovens vivos. Ele deixou a frase assentar na madeira da mesa. O que gostaríamos de propor como condição para avançar é a colocação de um executivo sênior no papel de diretor de operações, alguém em quem confiamos. O senhor manteria naturalmente o seu título, fundador, diretor executivo em nome, mas a voz operacional da empresa daqui para frente pertenceria a alguém com um historial mais longo. Beatriz sorriu do jeito que uma mulher sorri quando acredita estar sendo generosa. Pense nisso como uma parceria de forças, senhor Cardoso. O senhor fornece a visão. Nós fornecemos a maturidade. A caneta de David não havia se mexido em 1 minuto inteiro. Miguel manteve as mãos planas sobre a mesa. Deixe-me ter certeza de que entendi a proposta, disse Miguel. O senhor está a oferecer 700 milhões de euros pela Nexo com a condição de que eu saia do papel operacional da empresa que construí e aceite um líder da vossa escolha como a face pública dela. Em linhas gerais, respondeu Henrique, sim. E essa pessoa responderia ao conselho, do qual naturalmente teríamos a maioria. Miguel permitiu-se um único fôlego, o tipo que não aparece por fora. E a justificativa é a vossa preocupação de que eu ainda não esteja pronto para liderar nessa escala. Rodrigo respondeu desta vez. A justificativa, senhor Cardoso, é que não o conhecemos. Conhecemos os seus números, não sabemos o que está por trás deles. E com 700 milhões de euros não investimos em mistérios. Miguel voltou-se para Henrique. Agradeço a franqueza, deixe-me igualar. A arquitetura da Nexo é minha, a equipa é minha, a visão é minha. Não existe nenhum autor oculto. Existe um homem que começou num escritório emprestado acima de uma lavanderia e construiu algo que os três voaram até Lisboa para discutir. Beatriz abriu a boca para interromper. Ninguém está a questionar o seu esforço, senhor Cardoso. Está a questionar tudo, menos o meu esforço. Henrique estudou-o com a paciência lenta de um homem que havia sobrevivido a todos os desafiantes que já haviam levantado a voz pela sua mesa. Temos um enorme respeito pelo que construiu, disse Henrique finalmente. Mas respeito não muda os nossos termos. Aproveite a tarde, discuta com a sua equipa. Reconvocamos amanhã de manhã às 10 horas. Se a estrutura não for aceitável, podemos apertar as mãos hoje e seguir caminhos separados sem rancores. A boca dele moveu-se na forma de um sorriso. O sorriso não chegou a nenhuma outra parte do rosto. 700 milhões de euros, senhor Cardoso. Com o nosso nome anexado, essa empresa torna-se algo que nenhum de nós consegue construir sozinho. Sem o nosso nome, permanece promissora. Ambos sabemos qual dessas é a história melhor. Miguel fechou a pasta à sua frente sem olhar para ela.
Vemo-nos de manhã. Levantou-se. David levantou-se com ele. Nenhum dos dois falou até as portas do elevador fecharem. Eles querem ser donos de você, disse David. Não da empresa. De você. Eu sei. Tem até às 10 de amanhã. Miguel observou os números dos andares marcarem a descida. A cidade, além do vidro, havia escurecido mais um tom. Quando respondeu, a sua voz estava quieta. Do jeito que uma voz fica quieta quando uma decisão ainda não foi dita em voz alta, mas já foi tomada em algum lugar lá dentro. Eles vão descobrir amanhã o que estão realmente a comprar. Miguel passou a noite no seu escritório, não em casa. As luzes do centro histórico de Lisboa filtravam-se pelas persianas em longas barras pálidas pelo chão. Havia pedido café 2 vezes e não bebido nenhum. Na mesa à sua frente, havia uma única folha de papel com 2 colunas. Uma coluna listava todos os motivos para aceitar o negócio. A outra listava todos os motivos para ir embora. A segunda coluna era mais curta, mas carregava mais peso. David entrou um pouco depois da 1h da madrugada, pousou uma chávena de café fresco ao lado da fria e baixou-se para a cadeira à frente da mesa. Eles não estão a comprar uma empresa, disse Miguel. Estão a fazer uma audição a um homem. E o homem reprovou a audição antes de entrar na sala, respondeu David. Henrique decidiu isso antes de nos sentarmos. Tudo hoje foi teatro, eu sei. Então você sabe como amanhã vai parecer. Os motivos para aceitar eram práticos. Liquidez para os primeiros funcionários, capital para expandir para o corredor europeu, um nome no topo que abriria todas as portas regulatórias em Bruxelas. 700 milhões de euros não desfaziam 10 anos de trabalho a partir de uma lavanderia. Apenas os pagavam. Os motivos para ir embora não eram práticos de modo algum. Eram o tipo de motivos que um homem diz em voz alta apenas uma vez e apenas para si mesmo. A manhã chegou cinzenta e encoberta. Miguel usou o mesmo fato chumbo que havia usado no dia anterior. Chegou à Torre Sousa Mendes às 9h54. David caminhava ao lado dele carregando uma única pasta. Não falaram no elevador. Não havia mais nada para ensaiar. Henrique, Beatriz e Rodrigo já estavam sentados. A mesa de mogno parecia a mesma. As cadeiras estavam dispostas da mesma forma. Até os copos de água tinham sido reabastecidos à mesma altura. Os Sousa Mendes haviam querido que amanhã parecesse uma continuação, não um recomeço. Senhor Cardoso, começou Henrique, confio que aproveitou bem a tarde. Aproveitei. Então não nos façamos perder tempo. Teve a oportunidade de considerar a nossa estrutura proposta? Tive. Gostaria de lhe explicar o meu raciocínio. Henrique inclinou a cabeça 1 centímetro. Miguel abriu a pasta que David deslizou até ele e retirou 3 páginas. Pousou uma à frente de cada Sousa Mendes. Este é um resumo dos últimos 48 meses da Nexo. Receita, retenção, expansão de infraestrutura, registros de patentes. Cada métrica está carimbada com o tempo em relação às mudanças de pessoal. Verão que os pontos de inflexão coincidem com contratações que fiz, decisões que assinei e arquitetura que escrevi. Rodrigo percorreu a página com uma expressão plana. Pousou-a sem terminar. Senhor Cardoso, agradeço a documentação, mas documentação não é caráter. Sabemos ler um gráfico. O que não conseguimos ler é se o gráfico pertence ao senhor ou às pessoas ao lado de quem o senhor, por acaso, estava quando ele foi desenhado. Acabei de dizer-lhe que me pertence. Percorreu o seu próprio histórico ontem à noite. Licenciatura numa universidade pública, sem pós-graduação, sem afiliações com nenhum dos consórcios de investigação do seu setor. O seu primeiro emprego depois da licenciatura foi em apoio ao cliente numa empresa de pagamentos no Porto. Isso não é um perfil, é uma linha de partida. Tenho consciência de onde comecei. Tenho a certeza que tem. A questão é, se alguém com quem o senhor precise de lidar no próximo nível vai olhar para essa linha e ver uma linha de partida, ou se vai ver um teto. Beatriz inclinou-se para a frente, pousando os cotovelos na mesa.
A pulseira no seu pulso, fina e antiga, fez um som contra a madeira que foi de alguma forma mais alto do que deveria. Senhor Cardoso, posso ser honesta consigo? Por favor. Existe um mundo em que o senhor foi muito bem-sucedido na beira da tecnologia, dados, o tipo de negócio onde os resultados podem ser medidos em código. Fez bem nesse mundo. Admiro isso, mas o mundo para o qual o estamos a convidar é diferente. É um mundo de jantares, de conselhos de família, de conversas em salas onde a agenda não está no papel. As pessoas nesse mundo vão perguntar no momento em que sair pela porta de onde veio o Senhor, e a resposta vai segui-lo. O que está a sugerir? Não estou a sugerir nada. Estou a dizer-lhe que a resposta importa. Passamos gerações nessas salas e sabemos como elas funcionam. A estrutura proposta ontem não é uma despromoção, é uma tradução. Estamos a oferecer traduzir o Senhor para uma língua que essas salas entendem. Miguel sentiu algo frio assentar no centro do seu peito. Não raiva, algo mais estável do que raiva. Está a dizer-me, disse ele, que a empresa que construí é aceitável para o Senhor. Os números são aceitáveis, a tecnologia é aceitável, o crescimento é aceitável. A única coisa da Nexo que não é aceitável é o homem que a construiu. Beatriz sorriu, o mesmo sorriso do dia anterior. Polido e antigo. Eu não colocaria nesses termos. Não precisa, as palavras já estão na sala. Henrique levantou um dedo da mesa. Senhor Cardoso, deixe-me dizer algo claramente. Investimos no que entendemos. Temo-lo feito por 3 gerações. Cada transação que a minha família fez, acima de 400 milhões de euros, envolveu um líder cujo percurso podíamos traçar em detalhe, cujas decisões podíamos antecipar, cujo temperamento observamos em mais de um ciclo do mercado. O senhor é um desconhecido. É um desconhecido talentoso, mas continua hoje a ser um desconhecido. Ele deixou essa palavra ficar sobre a mesa. Não estamos a pedir-lhe que seja menor, estamos a pedir-lhe que seja legível. A mão de David havia se movido para o canto da pasta e parado ali. Do outro lado da mesa, Rodrigo havia tirado uma caneta e estava batendo-a novamente. O mesmo ritmo pequeno do dia anterior, um metrônomo de condescendência. Miguel escolheu as suas palavras com cuidado. Havia passado a noite a escolhê-las. Senhor Sousa Mendes, respeito a história da sua família. Respeito o que o seu nome representa nas salas que descreveu. Mas acho que interpretou mal o negócio à sua frente. Interpretei mal. Acredita que está a comprar uma empresa que precisa do seu nome para se tornar algo maior. Acredito que está a comprar uma empresa cujo valor é a sua independência de nomes como o seu. Os clientes que pagam anexo pagam por um motivo. Confiam que o homem que construiu o sistema é o homem que ainda o gere. No dia em que alguém me substituir na cadeira operacional, a confiança repõe-se a 0. Rodrigo fungou, suave, quase involuntário. É uma leitura notavelmente generosa da sua própria importância. Não é generosa. É precisa. As cláusulas de renovação nos 20 principais contratos estão vinculadas ao meu papel contínuo, não à empresa, ao meu. A vossa equipa de due diligence tem esses documentos. O silêncio que se abriu na sala era diferente dos silêncios anteriores. Henrique olhou apenas uma vez para o filho. Rodrigo não devolveu o olhar. A pulseira de Beatriz havia parado de se mover. Essa cláusula é incomum, disse Henrique com cuidado. Se for precisa, seria material para o nosso modelo. É precisa. Verifiquem hoje à noite. Rodrigo pousou a caneta. Pela primeira vez, a sua voz carregava algo diferente da condescendência. Se essas cláusulas resistirem ao escrutínio, precisaremos de rever a estrutura do papel operacional. Precisarão de rever mais do que a estrutura, disse Miguel. Precisarão de rever o pressuposto por baixo dela. Henrique estudou-o com a quietude longa e paciente de um homem que havia decidido em algum momento, nos seus anos 40, nunca mais ser movido por ninguém. Senhor Cardoso, o senhor é um homem jovem com muito orgulho.
O orgulho é útil em quantidades moderadas. Em quantidades maiores, tende a custar mais do que os homens que o carregam podem pagar. Estamos a oferecer-lhe uma estrutura que o protege de si mesmo. A maioria dos homens na sua posição já teria assinado. A maioria dos homens na minha posição não estava na minha posição quando eram mais novos. Quero dizer que já me disseram antes que não estava pronto por pessoas que tinham menos razão para dizê-lo do que o Senhor e mais razão para o querer dizer. Construí esta empresa através disso. Não tenho medo de me dizerem que não estou pronto. Apenas fico sempre curioso quando alguém me diz ao que esperam que eu concorde como resultado. A expressão de Henrique não mudou, mas algo por detrás dela se mexeu. Dobrou as mãos novamente. Então deixe-me fazer-lhe uma pergunta direta, Sr. Cardoso. A voz de Henrique havia ficado mais suave, que era sempre quando se tornava mais perigosa. O que exatamente acredita que estamos a oferecer-lhe? Se não uma parceria de forças, está a oferecer-me um preço. Em troca do preço, quer uma versão de mim que caiba mais confortavelmente nas salas que descreveu. Quer que eu seja mais quieto. Quer que eu me afaste em tudo o que importa, exceto no título. Quer a empresa sem o homem, porque o homem envergonha a marca que gostaria de lhe anexar. Essa é uma leitura muito emocional. É a única leitura que as palavras suportam. Beatriz fez um pequeno som, uma espécie de meia risada que não carregava nenhum humor. Sr. Cardoso. Esta é precisamente o tipo de reação que confirma as nossas preocupações. Um homem que está pronto para 700 milhões de euros não personaliza uma negociação, executa-a. Então talvez eu não esteja pronto para os vossos 700 milhões de euros. A frase caiu na sala e ficou lá. Miguel havia dito do mesmo jeito que um homem diz a temperatura lá fora. Henrique alcançou o copo de água e bebeu um gole lento. Quando pousou o copo, a sua voz carregava o peso de um homem que havia decidido gastar a sua última carta. Sr. Cardoso, não haverá outra oferta neste valor. Não de nós, não de ninguém no nosso círculo. As portas que a minha família fecha não reabrem para o mesmo homem 2 vezes. Compreendo. Compreende também que as pessoas que está a escolher decepcionar ao afastar-se de uma estrutura concebida para o proteger não se vão esquecer da escolha? Compreendo isso também. Então, pergunto-lhe uma última vez. A estrutura mantém-se como proposta. Diretor de operações da nossa seleção. Título de fundador preservado. 700 milhões de euros transferidos no fecho. Sim ou não? A sala estava muito quieta. David não levantou os olhos. Rodrigo havia pousado a caneta na página à sua frente e estava a observar Miguel, agora sem nenhum do desdém casual que havia carregado para amanhã. Miguel olhou para Henrique Souza Mendes. Olhou para a mesa. Olhou brevemente para a janela cinzenta, onde a manhã havia endurecido em plena luz do dia, sem que ninguém na sala tivesse reparado. Então, fechou o computador. Não com força, apenas o suficiente para o som se propagar. Levantou-se. David levantou-se com ele sem ser dito. Miguel colocou ambas as mãos planas na madeira polida por um momento, do jeito que um homem faz quando quer lembrar a superfície que está a deixar para trás. Senhor Souza Mendes, a resposta é não. A estrutura, ao preço, a família, o negócio está feito. Não esperou por resposta. Caminhou ao longo da mesa pela segunda vez em 2 dias, e desta vez ninguém se levantou para o deter. A notícia quebrou antes do almoço. Antes de Miguel chegar ao escritório, a primeira manchete já havia saído em 3 publicações financeiras. CEO da Nexo recusa a aquisição dos Souza Mendes. Negócio de 700 milhões de euros colapsa no segundo dia. A formulação era quase idêntica em todos os meios. Os Souza Mendes haviam agido primeiro. Queriam a história moldada antes que o mercado tivesse a chance de perguntar o que realmente acontecera na sala. David entrou 20 minutos depois, com 2 telemóveis ainda a vibrar nas mãos. 3 membros do conselho ligaram na primeira hora. 2 estão nervosos. 1 está furioso. A linha de relações com investidores parou de ir para o correio de voz.
e começou a ir direto para o silêncio, porque a fila está cheia. E a reunião geral é às 3h. Eles já terão ouvido antes das 2h. Miguel virou a cadeira para a janela. Pensou brevemente nos anos antes deste escritório, o router emprestado, a mesa dobrável que havia usado como secretária durante os primeiros 18 meses. A primeira contratação que já havia feito, um engenheiro júnior que havia aceitado o emprego porque Miguel havia sido honesto sobre o risco e honesto sobre o teto. Esse engenheiro agora geria a infraestrutura no porto. A tarde avançou numa série de conversas difíceis. 2 dos maiores investidores institucionais perguntaram, em linguagem que tentava ser polida, se Miguel havia pensado bem no que acabara de fazer. Um membro do conselho que estava com ele desde o 2º ano enviou uma mensagem que dizia apenas: "Ligue-me quando puder falar honestamente." As consultas da imprensa chegaram em vagas. Miguel recusou todas elas. Não recusou a chamada da sócia sênior do Fundo Atlântico. Havia estado à espera, sem admitir para si mesmo, para ver se essa chamada viria. Inês Monteiro era o tipo de investidora que não fazia o seu nome na imprensa. Geria um fundo de inovação privado que havia apoiado discretamente 3 das empresas de infraestrutura mais disciplinadas da última década em Portugal e Espanha. Miguel havia-a encontrado 2 vezes, ambas brevemente, em conferências onde ela havia feito perguntas mais certeiras em 5 minutos do que os Sousa Mendes em 2 dias. A sua assistente colocou-a na linha um pouco depois das 4h. Miguel lia as manchetes. A maioria das pessoas leu. A maioria vai assumir que cometeu um erro. Gostaria de ouvir de si se o cometeu. Depende do que o erro deveria ter prevenido. Houve um pequeno som do lado dela na linha. Algo que poderia ter sido uma gargalhada. Resposta justa. Gostaria de voar amanhã. Não lhe tirarei mais de 1 hora. Se depois dessa hora ainda quiser estar sozinho nisto, desejo-lhe boa sorte e desapareço. Se não, gostaria de conversar sobre como é um parceiro real para uma empresa no seu estágio. Terei a sala de reuniões pronta às 10h. Às 10h funcionam. A reunião geral às 3h foi a sala mais difícil. Miguel ficou de pé na frente da cantina da empresa. Cada cadeira preenchida, cada corrimão do piso superior forrado com funcionários que não encontraram lugares. Não usou slides. Não preparou notas. Disse-lhes o que havia acontecido. Disse-lhes o que lhe havia sido pedido e o que havia respondido em troca. Disse-lhes que os próximos 90 dias seriam incertos, que algumas das pessoas na sala poderiam decidir que a incerteza não valia a pena carregar e que não guardaria essa decisão contra ninguém. Disse-lhes uma coisa a mais. Disse-lhes que não havia construído anexo para pertencer a um nome numa torre. Havia-a construído para pertencer às pessoas que tinham ficado até tarde, nas noites em que ficara até tarde. Era a única coisa que mantinha a empresa viva. Disse isso uma vez claramente, e então parou de falar. A sala não aplaudiu. Fez algo melhor. Ficou quieta por um longo momento e depois voltou ao trabalho. Nessa noite, Miguel foi para casa sozinho. Sentou-se no seu apartamento com as luzes apagadas e a cidade piscando pela janela. Pensou se havia feito certo. A resposta não chegou depressa. Quando chegou, chegou na forma de uma memória que não havia visitado em anos. A noite em que a sua mãe lhe havia dito na cozinha deles, numa pequena cidade perto de Évora, que a pior coisa que um homem podia negociar era a parte de si mesmo que as outras pessoas não haviam ganho o direito de pedir. Ele tinha 24 anos. Não havia entendido então. Entendia agora. Inês Monteiro chegou às 10h exatas na manhã seguinte. Não usava joias, não carregava pasta e apertou a sua mão uma vez com a firmeza de alguém que não desperdiçava movimento. A conversa que se seguiu durou 95 minutos. Ao final dela, ela havia feito a Miguel 12 perguntas. Nenhuma delas era sobre se outra pessoa havia construído a arquitetura. Nenhuma delas era sobre os seus estudos. A primeira pergunta que fez foi sobre a pior contratação que já havia feito,
e o que havia aprendido com ela. A última pergunta que fez foi sobre o que queria que a Nexo parecesse daqui a 7 anos, se ninguém na sala alguma vez lhe dissesse não. Ela ofereceu-lhe uma estrutura nessa tarde. O Fundo Atlântico lideraria uma ronda de crescimento. Miguel manteria o controle operacional, a maioria do conselho e autoridade total sobre a equipa executiva. A avaliação que ela colocou na mesa era mais baixa do que 700 milhões de euros, mas era limpa. Não havia condições silenciosas, nenhuma negociação paralela sobre quem o traduziria para a sala de quem. Assinou a folha de termos dentro da semana. Os meses que se seguiram não foram fáceis. 2 engenheiros sênior saíram, citando a perda do negócio dos Sousa Mendes como sinal de instabilidade. Miguel deixou-os ir sem argumentar. Uma pequena vaga de clientes pediu condições renegociadas. Concedeu essas condições aos que pediram de boa fé e aceitou a perda dos que não o fizeram. A imprensa financeira continuou a enquadrar a sua decisão como uma história de advertência durante a maior parte do primeiro trimestre. Miguel não respondeu. Trabalhou. No final do segundo trimestre, o corredor europeu que estava a construir há 2 anos começou a abrir-se. Um avanço regulatório em Bruxelas, que estava à espera do operador certo, encontrou anexo em vez de um dos seus concorrentes. Um contrato governamental nos Países Baixos seguiu-se. No terceiro trimestre, a empresa havia ultrapassado um limiar de receita que ninguém fora da sua liderança havia publicamente previsto. No quarto trimestre, uma nota de análise de um grande banco, o mesmo banco que uma vez havia organizado um jantar entre Miguel e os Sousa Mendes, listou a Nexo como o ativo de infraestrutura mais subavaliado do ano. 1 ano e 4 meses depois da manhã em que Miguel havia saído da Torre Sousa Mendes, a Nexo fechou uma ronda estratégica a uma avaliação de 2,1 mil milhões de euros. Os mesmos meios que haviam publicado manchetes de advertência na primavera publicaram perfis retrospectivos no verão. Miguel recusou a maioria das entrevistas. Deu uma. Nela disse quase nada sobre o Sousa Mendes pelo nome. Disse apenas que a lição mais cara que um fundador podia aprender era a diferença entre um comprador e um parceiro. E que a diferença era quase sempre visível nos primeiros 10 minutos se um homem estivesse disposto a olhar para ela. Os Sousa Mendes não ficaram em silêncio para sempre. Um pedido de reunião chegou através de um intermediário no outono. A linguagem era cuidadosa. O intermediário sugeriu que Henrique Sousa Mendes valorizaria uma oportunidade de discutir uma possível colaboração, dado como o mercado havia evoluído. Miguel leu-o uma vez. Redigiu uma resposta a ele mesmo. Senhor Sousa Mendes, obrigado pela nota. Não estamos a procurar investidores externos neste momento. Desejo-lhe e à sua família o melhor. O seguimento chegou 2 semanas depois. Desta vez, era Rodrigo a escrever diretamente. O tom havia mudado da forma como os tons mudam quando homens que foram certos a vida inteira encontram pela primeira vez uma porta que não está a abrir. Rodrigo perguntou, com o que pretendia ser lido como humildade, mas não chegava lá, se Miguel estaria aberto a uma conversa fora do registro sobre lições aprendidas. Miguel considerou o e-mail durante uma tarde. Respondeu com 2 frases. Senhor Sousa Mendes, a conversa que procura é uma que tive há 1 ano. O senhor estava na sala, nunca mais ouviu nenhum deles. O portfólio mais amplo da família Sousa Mendes não colapsou. Famílias como as deles raramente colapsavam, mas da próxima vez que o nome da Nexo apareceu num relatório setorial, o nome dos Sousa Mendes já não estava no mesmo parágrafo. Da próxima vez que uma audiência regulatória em Bruxelas convidou um operador português a falar sobre infraestrutura de dados transfronteiriça, Miguel foi o operador que convidaram. As salas que Beatriz havia descrito uma vez, as salas que disse que ele precisaria de ser traduzido para entrar, enviaram convites. Ele foi a algumas delas. Não mudou a forma como falava quando chegou. David permaneceu diretor financeiro.
Inês Monteiro entrou para o conselho. O engenheiro original do Porto voou para o jantar de encerramento da ronda e fez um brinde quieto, o tipo de brinde que um homem faz quando conhece outro homem há tempo suficiente para querer dizer algo simples sem o enfeitar. Numa noite tarde, quase 2 anos depois da manhã na Torre Sousa Mendes, Miguel ficou sozinho no seu escritório e olhou para a cidade lá embaixo. A linha do horizonte não havia mudado. Ele havia mudado. Pensou na folha de papel com as 2 colunas. Pensou na coluna que havia sido mais curta e havia carregado mais peso. Não havia ficado mais quieto. Havia ficado exatamente do tamanho que sempre havia pretendido ser. A lição, quando se permitiu nomeá-la, era tão simples que não se deu ao trabalho de anotá-la. Nem toda grande oportunidade vale a pena. O verdadeiro valor de um negócio não está no número escrito na página. Está em se as pessoas do outro lado da mesa veem você e respeitam o que veem. Às vezes, o passo mais importante que um homem pode dar em direção ao futuro que realmente deseja é recusar a coisa mais valiosa que lhe foi oferecida no presente. Apagou as luzes do escritório e foi embora.